Fala você ligado aqui no Bora Fazer um Curta, a gente tá começando o especial do Homem-Aranha, nada mais nada menos do que começar falando suas origens no quadrinho, certo, Pedro Guedes? Vale lembrar que esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Aqui nós vamos falar sobre a criação do personagem nos anos 60 até os anos 90. Os polêmicos anos 90. É claro que a gente tá fazendo aqui com a primeira parte do nosso especial para preparar todo o público e nós mesmos para o novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha de Volta ao Lar, que estreia nesta quinta-feira. Vamos começar a falar de agosto de 1962, do Amazing Fantasy número 15. Que foi onde surgiu o personagem, né? Quem foi que criou o Homem-Aranha? Stan Lee com Steve Ditko. Exatamente. Stan Lee e Steve Ditko em Amazing Fantasy número 15. Foi aquela história, né, que eles lançaram, vamos ver qual é esse personagem que a gente criou aqui. E aí, cara, foi um puta sucesso essa revista aqui. Depois conseguiu sua revista própria. Os leitores pediram, quero mais Homem-Aranha, e aí Stan Lee e Steve Ditko criaram The Amazing Spider-Man, a revista mensal que durou mais de 700 edições. Foi 700 ponto texto, se você contar as histórias, tá... Pra acrescentar. Foi até pouco tempo atrás, inclusive, essa revista. Por que o personagem é legal? Por causa da humanização do super-herói, cara. Sim. Diferente da DC, que trabalhava muito com deuses, essas coisas de inacabáveis, mitos e lendas, a Marvel humanizava os super-heróis. O melhor exemplo disso é o Homem-Aranha, que na verdade ele tinha problemas com a família, que era a tia May que adoecia, que isso era pra alguns fãs um saco. Ela ficava doente o tempo todo, né? Aí tinha contas a pagar e tinha que voltar cedo pra casa, né? Senão ela ligava, ficava preocupada. Ele sofria bullying. Sofria bullying, né? Era nerd. Ele tinha que trabalhar pra um cara que era um chefe escroto. E obviamente, e era muito legal. Sabe o que é muito legal no Homem-Aranha? Acho que é por isso que ele é um personagem que ficou no imaginário popular pra sempre. É que ele é um super-herói. Ele dispara teias, ele escala paredes, ele tem um sexto sentido, ele faz tudo isso, super força, caralho a quatro, voa pelos céus de Nova York, mas ele sente medo de falar com uma garota que ele acha bonita, ele tem que estudar, ele tem que interromper as ações heróicas dele pra voltar pra casa pra estudar pra prova do dia seguinte. Então ele é um super-herói muito humano, ele é um super-herói que permite uma identificação mais abrangente. E o que eu gosto nele é que ele é um nerd, ele estuda pra caramba, ele é um CDF, um antigo CDF, mas ele não é um estereótipo, ele é um personagem que eu acho que funciona... Ele é um personagem que pode conversar com várias gerações, eu acho. Ele não é um personagem que se prende uma única geração, ele é um personagem atemporal. Bom, vamos falar do Flash, que é um personagem que fazia o bullying com ele, que eu diria que ele é um personagem que amadureceu ao longo dos anos. Mostra como um adolescentezinho idiota pode ser provocador de bullying, até um grande amigo, parceiro do Peter Parker. Eu acho que o Flash Thompson, como ele é nas histórias do Stan Lee, ele é um personagem que não funciona tão bem hoje em dia, porque, sabe, esse negócio do bullying, assim, eu não sei, digam aí nos comentários, eu acho que não é que nem naquela época um moleque de 17 anos ficar provocando de uma maneira tão mau caráter um outro moleque de 17 anos. Eu não sei, me digam aí nos comentários. Mas assim, esse negócio do estereótipo do cara ser o jogador de futebol e sacanear o moleque que é estudioso, e dessa forma como o Flash Thompson faz, é meio esquisito. Mas assim, uma coisa que é interessante, depois o Flash Thompson ele entrou pro exército, né? Entrou, acho, pra guerra do Vietnã, e mais futuramente ele vai pra guerra do Iraque. E ele perdeu as pernas. Perdeu. Perdeu as pernas. O Homem-Aranha, ele gostava muito de uma garota na escola chamada Liz Allen. Que não dava atenção a ele. Ela era namorada do Flash. Tinha vergonha dele. Ela era namorada do Flash. Mas depois de um tempo, ela começou a se aproximar um pouquinho do Peter. Teve um lancezinho entre eles dois, mas ficou por isso mesmo. E aí... Ele trabalhava para um jornal chamado Clarim Diário. Que tinha um chefe chamado J. Jonah Jameson, que era um cara muito escroto. Não era escroto, e tinha momentos lúcidos dele que ele era uma pessoa de coração. Essa que é a questão que é interessante nele. Ele é um cara muito escroto, mas ele, no fundo, ele tem uma boa ética. Ele é o típico dono de um jornal publicitário sensacionalista, como a gente vê muito hoje em dia. Tipo, e ele... Inclusive, muitas vezes ele faz, através da manipulação midiática, ele faz o povo de Nova York se voltar contra o Homem-Aranha, enxergar ele como uma ameaça e tal. Até um que é interessante que mostra como as pessoas são submissas aos jornais e são manipuladas fáceis. E o J. Jonah Jameson, mas ele era um cara legal porque ele era um cara muito carismático, ele era muito rabugento, reclamava com todo mundo, e ele era um cara incrivelmente metódico com relação a tempo. Mas isso que era engraçado, ele gostava de fingir que ele era uma pessoa com um bom coração pro público, assim. Ele era um cara
cara babaca, vamos ser bem objetivo. E na redação do Clarim Diário tínhamos quem? A Beth Brandt, que futuramente, mais ou menos em algumas edições, iria se tornar namorada do Peter Parker. Foi a primeira namorada do Peter Parker, não foi a Gwen Stacy, foi a Beth Brandt. Ela teve um caso muito conturbado com o Peter Parker, porque o Peter Parker ele vivia perigosamente, em tese tirando fotos do Homem-Aranha pra vender pro Clarim Diário, só que tem uma coisa também, existe esse segredo, o Peter Parker não quer contar pra ela que ele é o Homem-Aranha, então fica essa tensão. Sim. E pior é que o irmão da Beth morre depois de um tempo por causa de algumas ações do Dr. Octopus, e a Beth, ela toma uma raiva do Homem-Aranha por causa disso, passa a culpar o Homem-Aranha pela morte do irmão. Então cria ainda mais esse ranço com o Homem-Aranha. Aí depois eles se afastaram, viraram apenas amigos. A Beth e o Peter. Porque o Homem-Aranha, o segredo do Homem-Aranha, afastou os dois. Bom, aí depois Peter se formou no colégio. Foi pra faculdade, só que aí o que acontece, Tia May passa mal, aí começa a ignorar todo mundo na escola, uma coisa que não existe, você ignorar todo mundo. Peter Parker, ele fica mega distraído. Aí aparece a Gwen Stacy, que é uma personagem inteligente, bonita, quer se aproximar dele, mas fica com raiva porque ele ignora ela, assim como o Harry Osborn, que aparece pela primeira vez, que é filho de Norman Osborn, pra quem não sabe, acho difícil, que é o Duende Verde. O negócio é que na faculdade, o Peter ele começa a ignorar todo mundo por causa dessa cabeça mega carregada com problemas, e aí as pessoas começam a achar que ele é arrogante, porque ele conseguiu pra entrar bolsa. Ele conseguiu uma bolsa pra Universidade Empire State, que é onde ele estudou... Não me lembro, alguma matéria aí, exato. Mas aí, depois de um tempo, o Peter e o Harry começam a se aproximar, vieram amigos, e a Gwen Stacy continua interessada no Peter Parker. Eles começam a ter um caso, assim, se namorar e tudo. Quase, mas isso veio depois. Isso veio depois, mas mais pra frente eles começam a namorar. E aí, no meio desse ínterim, vem o Duende Verde, que é talvez o personagem mais clássico do Homem-Aranha, o Coringa do Homem-Aranha, né? E é interessante, assim, porque no início o Duende Verde ele era um pouquinho diferente, assim, do que ele veio se tornar depois. Ele era um cara que lidava muito com gangsters. E contratava capangas pra fingir que... pra enganar o Homem-Aranha, achar que é só um capanga, mas no fim o grande vilão era ele. Sim, sim. O Duende Verde, ele de fato começou a se tornar esse vilão que tortura o Homem-Aranha psicologicamente, esse cara mega maquiavélico, nessa história aqui, Como Era Verde o Meu Duende, que é um clássico do Duende Verde, que é onde ele revela a sua identidade secreta. Quem é ele? Norman Osborn, o pai de Harry Osborn. Sim, e é por isso... E quem é Norman Osborn? Ele é um cara rico, dono das indústrias Oscorp, e ele é um cara mega escroto, mau pai, ele é um cara arrogante. Na verdade, isso nunca foi mostrado. Isso foi mostrado depois que a gente descobre que ele é Duende Verde, que é um péssimo pai. Então a gente não tem nenhuma informação sobre isso. Porque assim, ele começa a ficar dominado pelo Duende Verde, e aí ele vira um mau pai, e aí o Harry, ressentido com o fato do pai dele não dar atenção pra ele, ser babaca com ele, o Harry começa a se aproximar do Peter, e aí forma-se uma amizade. O Peter deixa de morar com a Tia May, e vai morar... Eles dividem um apartamento. E eles passam a dividir um apartamento lá com o Harry Osborn. Bom, o Duende Verde, por ser um vilão clássico do Homem-Aranha, ele gerou algumas variações, como é o caso do Duende Macabro, que é outro vilão clássico do Homem-Aranha, e que até visualmente ele é muito parecido, tipo, ele veste... mas eu achei mais maneiro porque ele tem um capuz. Ele tem capuz, mas ele, tirando o capuz, ele é o Duende Verde com as cores trocadas. Sim. E ele, inclusive, ele usa um planador em forma de morcego. Porque o que é? Um cara roubou tudo que era do Norman Osborn, porque ele foi que nessa época já tinha morrido, e roubou, levou pra ele e fez umas modificações melhores, foi isso. Pois é, e aí, e o Duende Macabro, não só o Duende Macabro, também tinha o Halloween, que era um cara que voava no planador. E depois virou Duende Macabro. Virou Duende Macabro também, né? E aí ele tinha uma cabeça de abóbora, teve o Duende Cinza, aí é bem mais pra frente. A gente já faz isso no outro vídeo. Depois disso, teve o romance do Homem-Aranha com a Gwen Stacy. Ele conheceu o pai dela. Quem é o pai dela? Capitão Stacy. Capitão George Stacy, chefe da polícia, que morreu depois no ataque do Dr. Octopus com uma pedra na cabeça dele. Depois disso é a segunda culpa que o Homem-Aranha carrega, que é a morte do Capitão Stacy. Ele já tinha a culpa do tio Ben, né? Como já não bastasse, mais à frente, a Gwen Stacy falece. Não falece, mas é assassinada pelo Duende Verde. Na verdade, acho que é pelo Homem-Aranha, né? Olha, essa daqui, a noite em que Gwen Stacy morreu, já é o Jerry Conway quem escreve. E é uma das coisas. E é talvez a história mais clássica do Homem-Aranha, né? Mas ela deixa uma grande controvérsia que você não sabe se o Homem-Aranha matou ela, se o Duende já matou. Tem gente que acha que foi o Homem-Aranha na hora que puxou a teia, tem gente que acha que o Duende Verde já matou ela desde o início. Bom, o que acontece é o seguinte, o Duende Verde, ele retornou depois de um tempo, ele tinha ficado sumido com problema de amnésia, ficou um puta jogo de gato e rato do Norman Osborn com o Peter Parker, os dois sabendo a identidade um do outro, mas não podendo revelar. E aí o Duende Verde recobra sua consciência e volta.
E aí, nessa época, inclusive, o Harry Osborn, ele tava se drogando. Começou a se drogar por causa do pai, o amigo dele não dava atenção, né? Pois é, e aí o que aconteceu? A Gwen Stacy, o Duende Verde, o Norman Osborn voltou, reassumiu o traje de Duende Verde, pegou a Gwen Stacy e levou pro alto da ponte George Washington. E jogou ela. E jogou ela. O Homem-Aranha tentou salvar ela disparando a teia, mas não deu certo. Mas ela morreu. E aí é uma história... Foi o terceiro trauma do Homem-Aranha, né? Outras duas coisas. Depois de matar a Gwen Stacy, o Homem-Aranha, ele ficou furioso, saiu num rampage de vingança. E aí, no fim das contas... Por acidente, o Homem-Aranha não matou, mas o Duende Verde acabou morrendo logo em seguida, fincado com o planador no peito. E, além disso, outra coisa que a gente esqueceu de falar é que o Peter Parker é um pegador, porque além da Betty Brant, da Gwen Stacy e da Liz Allen, temos a Mary Jane Watson. A Mary Jane que é uma popularzinha, né? Ela surgiu bem antes da Gwen Stacy morrer. Ela surgiu, assim, foi uma história interessante, porque a tia May... Ela tava arranjando a garota pro Peter Parker. E aí ela aparecia, sem aparecer o rosto, aparecia de trás de uma planta, sabe? Sim. E aí lá pra Amazing Spider-Man 41, 42, a Mary Jane apareceu na porta do Peter Parker, falando lá, you just hit the jackpot. Como é que é isso em português? Assim... Você tirou a sorte grande, Tigrão. Pois é. E aí a Mary Jane, ela é uma garota que é uma aspirante à atriz, né? E ela depois revelam que ela tem problemas com o pai, inclusive. Sim. Depois da Gwen Stacy ter morrido, surgiu o pilar do que viria a primeira das 3 sagas do clone. O que é a saga do clone? Ele tinha o Peter Parker tinha um professor na faculdade chamado Warren. Professor Warren. Warren, que adorava a Gwen Stacy. Não dá spoiler, porque, pô, isso aqui já tem anos, é que nem Watchmen. Se não leu, se fudeu. Pois é. Eu vou explicar a verdade, o que é isso? O cara era viciado na Gwen Stacy, amava ela, tinha uma punhetagem por ela. O professor Warren. Quando viu que a Gwen Stacy morreu, culpou o Homem-Aranha, mas aqui quando você lê essa história, se você pegar a parte, você descobre que ele sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha, ele decide clonar a Gwen Stacy e se vingar do Peter Parker criando um clone. Porque, olha só que maravilha, ele tinha lá na sala dele vários tubinhos de ensaio com o código genético de cada um dos Se aí clona e cria uma bagunça. E aí, tipo, o Peter Parker, porra, essa saga, inclusive, ela tem a primeira, uma curiosidade histórica, a primeira aparição do Justiceiro da história dos quadrinhos. Ele aparece meio como um vilão, mais ou menos. Não, é como um cara que pagou de trouxa. Bom, e aí depois... A Gwen Stacy, ela ressurge, um clone dela ressurge. Peter Parker, porra, obviamente, fica... Ele fica puto e fala assim, você não é Gwen Stacy, sai daqui, vai embora. Apavorado com isso. Cara, imagina só que coisa bizarra, tipo, a mulher morreu e o Homem-Aranha começa a ser torturado com visões dele sendo... Quer dizer, ele é jogado da ponte George Washington porque o professor Warren, disfarçado de chacal, ele quer se vingar dele. Não, tu já viu que o cara já tem uma doença? Porque o que um velho tarado com uma loira bonita, não vou falar gostosa, gostosa, que vai pegar um Goblin, se vestir de um Goblin peludo com tanguinha e atazanar o Homem-Aranha? É simples. O Chacal no resto dos quadrinhos, ele é assim? Não, nos anos 90 ele ganha um visual, um sobretudo, essas paradas, cabelo mais pra cima. Porque o Chacal dessa história, ele é um vilãozinho bem galhofa, eu acho. Tu acha, não? É muito galhofa. Bom, mas uma coisa que vale a pena a gente citar. A Gwen Stacy, ela depois, essa Gwen Stacy clone, ela vai embora, some. A história termina com 2 Homens-Aranhas clones, que tá até aqui na capa desse encadernado aqui, da Salvat, pra quem quiser encontrar. E aí, no final, termina essa confusão. Quem é o verdadeiro Homem-Aranha? O Homem-Aranha clone ou o Homem-Aranha não clone? Entre aspas. Mas isso aqui foi o começo de uma grande bagunça que eu vou falar daqui a pouco. Pois é, isso daqui é a primeira saga do clone. Vamos para os anos 80. O que teve nos anos 80? Teve a Guerras Secretas, que os heróis foram pra uma junção de planetas, da Terra e tudo. Tiveram que batalhar com vilões. Nessa batalha... Beyonder. E o Galactus. E o Galactus. É uma história clássica, né? O que acontece? A mulher fica fudida na roupa, ele encontra uma gosma lá. Um simbionte. No início não sabia que era simbionte. Gruda nele, faz uma roupa nova, bonita. E aí sai essa roupa que vai aparecer na tela aí. Essa roupa, o uniforme negro do Homem-Aranha, pela primeira vez. O cara chega na Terra, porra, esse uniforme é maneiro. E o que faz esse uniforme? Aí ele vai percebendo que esse uniforme tem umas habilidades esquisitas, que pra ele facilita, como guardar uma câmera, fazer roupas com pensamento, a roupa preta, essas coisas. A roupa surgir com pensamento. Teia orgânica, como você falou, né? Teia orgânica, né? Aí ele começa a achar esquisito. Pô, eu tô dormindo demais. Ele desiste da faculdade. Aí vai investigar no Quarteto Fantástico o que é. No que ele descobre que é um parasita vivo consumindo ele. Sim. E o que é mais foda na saga do uniforme negro é porque é uma analogia
as drogas. Porque Sim. o que as drogas faz? Faz você dormir demais, você desistir das suas obrigações, você faz isso aqui é pra você não usar drogas, é claro. Aí é uma analogia muito interessante com as drogas, né? E aí termina, spoiler de novo, com o Peter Parker indo pro sino de uma igreja e dando badaladas porque o bicho ele tem aversão a sons altos. Sim, E uma coisa, porque esse simbionte, ele é uma criatura sem emoção nenhuma. E aí, a partir do momento que o Homem-Aranha começa a ter emoções, o simbionte, ele resolve ir embora definitivamente. E aí, bom, o que vale a pena lembrar é o seguinte, essa história, ela tem a Gata Negra, acho que eu já falei isso. É nessa história, inclusive, é nessa saga, onde a Mary Jane, ela revela pro Peter Parker que ela sabia a identidade dele desde o começo. Pois é. E aí uma coisa, pra quem tá aí procurando ensejo, essa história, ela foi longeva, e aí a Teia do Aranha, da editora Abril, resumiu toda a era do uniforme negro nas edições 67, 68 e 69 da Teia do Aranha. É muito antigo isso, mas caso você queira ler essas histórias, vai sair pela Salvat Vai sair em breve. Aí futuramente ficou com o uniforme clássico, aí a Gata Negra fez um uniforme negro, só que dessa vez não era um alienígena. De tecido mesmo. E vamos dar destaque pra uma história... Fica quieto. Uma história muito boa que é a Guerra de Gangues. O que é a Guerra de Gangues? É simplesmente a Nova York naquela época, nos anos 80, tava tendo uma guerra de verdade de gangues, né? E eles decidiram botar esse quadrinho, trazer isso pra realidade dos quadrinhos, trazendo aquela ilusão que o super-herói vai salvar, só que a vida real não é assim, é que nem o Rio de Janeiro, tem bandido, mas não dá errado. A Guerra de Gangues, pra quem quiser, saiu em O Homem-Aranha 91, 92, 93. Da editora Abril, até 93. Do que se trata a história? O rei do crime desapareceu, o pica um lugar vago, então todas as gangues de Nova York vão disputar o lugar nisso. E nisso vai ocorrer uma violência. O Homem-Aranha, nesse meio período, já tá de saco cheio também, ele queria se aposentar, mas aí ele começa a ter um comportamento já de saco, que já era de bronze dos super-heróis, né? Ele já tá com aquele pensamento menos otimista, mais negativo com relação à vida, como as coisas. Vale a pena a leitura. Porque é uma humanização, é um super-herói mais realista, embora tenha superpoderes, é claro, Sim. Mas vale a pena a leitura. E aí, tipo, o que vale a pena a gente citar também, bem rapidinho, é que essa fase onde o Homem-Aranha tava usando o uniforme negro de tecido, que não era o simbionte, nessa fase aí tiveram outras duas histórias clássicas que foram a morte de Jean the Wolf e a última caçada de Kraven, que a gente não vai comentar nesse vídeo aqui, porque a gente ainda vai fazer mais um vídeo comentando essas histórias. Então se ligue e inscreva-se no canal pra ver mais comentários sobre essas histórias. E vamos agora por casamento. Mas antes de dar um destaque pro casamento, vamos falar. Tem uma edição específica, que é aqui na Abril sai a edição 100, a edição 98 do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha pede ela em casamento. Ele na edição pede em casamento, aí na edição quem pergunta, Mary Jane, você quer se casar comigo? Ah, pera, isso continua. Chega na edição 99, o que ela nega, fala? né? Fala, não. Foi a melhor trollagem de quadrinho que eu já vi na minha vida. Porra, daria um meme fudido. Mas de qualquer forma, o que fala eles desse casaram. casamento? Cara, é um amadurecimento. Tu vê que o herói Você vê não é jornada do herói, tu vê o herói amadurecendo aí. Começou com um moleque de colégio, depois foi pra faculdade, depois largou, agora tá com uma fase adulta, se casou, já tá naquela vibe de quis se aposentar, porque agora vai constituir família. É muito isso que eu adoro no Homem-Aranha. E vale lembrar que, embora essa história aqui conte com o uniforme negro, o Homem-Aranha, ele casa realmente com o uniforme clássico vermelho e azul, como aparece aqui na capa. Após o casamento, várias edições depois, surge o Venom. grande vilão, o Venom, desenhado pelo Todd McFarlane, o grande desenhista que depois fez Spawn. Verdade. Vale lembrar que essa aqui é uma fase, não sei se clássica, mas é uma fase que ficou muito popular no Homem-Aranha, que foi quando o Todd McFarlane passou a desenhar. Ele angariou muitos fãs nessa época, inclusive, né? Não foi? E assim, uma coisa, uma característica do Todd McFarlane é que ele não tem muito comprometimento com o realismo na anatomia. É cartunesco, né? e é monstruoso. Tipo, ele faz umas poses bizarras. Até na capa dessa revista aqui tá o Homem-Aranha com o joelho lá em cima e o braço pra frente, que inspiram, inclusive, os filmes do Andrew Garfield. E vai lembrar, quem quiser ler o Nascimento de Venom, saiu no Homem-Aranha Grandes Desafios. Saiu na Salvat e vai sair de novo na Salvat do Homem-Aranha. Sim, pois é. Então, você pode ler tranquilamente o Nascimento de Venom. O que é o Ed Brock? O Ed Brock é um cara fortão que ficou puto porque ele escreveu a matéria do Devorador de Pecados, só que o Homem-Aranha acabou desmentindo a matéria dele, foi demitido e culpou o Homem-Aranha. E ele também culpou o Peter Parker por outra coisa, não foi? Não, ele culpa o Peter Parker porque o uniforme negro, assim que assume ele revela pra ele na mente dele a identidade secreta dele. O Ed Brock, ele fica muito puto com o Homem-Aranha, ele fica querendo matar o Homem-Aranha, e aí,
o simbionte que antes criou o uniforme negro do Homem-Aranha, ele vai pra cima do Ed Brock e ele revela pro Ed Brock que o Homem-Aranha é o Peter Parker, e aí o Venom vai aterrorizar a Mary Jane, etc. Cara, o que eu queria dizer do Ed Brock nesses quadrinhos é que ele é tipo o Arnold Schwarzenegger. Ele é muito forte, maluco. Ele não é o Topher Grace, cara. Aqui, esse daqui é o Venom. Que inicialmente não tinha aqueles dentes de presa, né? Tinha dente normal. Só que aí esse negócio dele ter uma língua enorme e tal veio algumas edições mais pra frente. Aqui, essa língua enorme aqui. Bom, e aí depois, o Ed Brock, eu lembro que ele foi preso. Ele não morreu, não? Não, ele não morre. E eu lembro que o Ed Brock, o Venom, se eu não me engano, teve uma fase que ele virou herói, não foi? Virou herói, ficou com cabelo mullet, típico anos 90. Pois é, e aí depois que passou o Venom, o Todd McFarlane fez uma outra história que ficou conhecida, que foi Tormento. Que foi graças a aí que decidiram trazer de volta a saga do clone. Por quê? A partir daí, todas as histórias do Homem-Aranha ficaram violentas pra caralho, os fãs estavam reclamando, cadê aquelas histórias clássicas do Homem-Aranha? E trouxeram a saga do clone. Tentaram retrazer a saga do clone do Gary Conway. Porra, né? a saga do clone agora, porra! E agora chegamos à tão famosa, polêmica e saga do clone. O que aconteceu, como eu falei anteriormente, as histórias estavam violentas, aí trouxeram a saga do clone. Só que o que acontece? Primeiro começa com essa edição aqui, 165 do Homem-Aranha aqui no Brasil, que o Homem-Aranha está morrendo. E a Tia May está no hospital. Aí nesse hospital, enquanto o clone antigo dele que foi dado como morto. Ben Reilly. Esse cara aqui, o Aranha Escarlate. O Aranha que acabou se tornando o Aranha Escarlate. Cara, eu vou dizer, o Homem-Aranha quase morre. Tem um momento, eu vou resumir isso. Tem um momento que a gente descobre que o Ben Reilly é o Homem-Aranha definitivo, era o original, enquanto aquele Peter Parker era um clone. Lembra do final dessa história aqui, que a gente descobriu que o Homem-Aranha não clone era o Homem-Aranha normal? Então, esquece, plot twist. O Homem-Aranha, desde isso daqui, era clone, maluco. Aí, como sempre, clonaram, o Chacal tava com um novo visual, com cabelo pra cima, sobretudo usando calça, pelo menos, né? Uhum. E clonou a Gwen Stacy, criou o Kane, que é um clone defeituoso que futuramente virou um Aranha Escarlate rubro. Aí você descobre que a saga do clone foi tudo orquestrado pelo Norman Osborn, que voltou à vida, e por sinal tava com uma cicatriz, e queria fuder com a vida do Peter Parker. Nesse meio tempo da saga do clone, a Mary Jane tá grávida da May Parker, que tem um universo paralelo que vira a Garota Aranha. O pior, tá pra vir, a Tia May morre. Aí você futuramente descobre que a Tia May não morreu. O que aconteceu foi... Norman Osborn pegou uma atriz, envelheceu ela e disse pra ser Tia May, enquanto Tia May estava em cativeiro. Agora a reação. Marco, o que você acha disso? Puta que pariu, meu irmão. Não, a única coisa que teve nesse meio da saga do clone foi eles tiveram uma filha, mas Norman Osborn raptou e sumiu e nunca mais se ouviu falar. Aí criaram um futuro alternativo de um universo paralelo que é a May Parker, a filha do Peter Parker com a Mary Jane. Assim, o que a gente pode falar é o seguinte, cara, a saga do clone foi uma história que os fãs abominam enlouquecidamente até hoje. É um exemplo que muita gente fala que os anos 90 foram um desastre para os quadrinhos de super-heróis, e muita gente usa essa história aqui como um bom exemplo disso. Aí o que acontece? O Ben Reilly, ele morre, porque o Norman Osborn mostra a cara, ele mata o Ben Reilly e vira pó. Mas fiquem quietos, porque no próximo vídeo tem mais. Ele não morreu, ele virou pó, mas não morreu. O final da saga do clone, inclusive o grande plot twist é que o Norman Osborn voltou, não é? Voltou pra fuder mais ainda a vida do Peter Parker. Cara, pra essa ideia, depois da saga do clone, ele toma conta do calendário, fica ferrando com a vida dele. O Homem-Aranha tem uma hora que fica... Eu tô com medo. Voltamos no breve comercial que a gente teve. Não só isso, ele faz parte de uma seita religiosa macabra, que é o Quinteto, que mais futuramente injeta ele fica maluco de tanto injetar um soro, que veio essa história aqui em específica, que é muito foda, que eles reinterpretaram aquela cena do Homem-Aranha do Stan Lee, que ele tenta salvar a Tia May. Capítulo final. Que o Clarim Diário cai em cima dele, ele tenta segurar, mas fica todo mundo xingando ele. E ele fica naquela por que eu tô fazendo isso, cara? Ninguém gosta de mim, não sei o quê. Aí ele lembra quais são os motivos. Tia May, Mary Jane, então ele salva o Clarim Diário. É muito foda. Eu acho que essa ficou uma das mais marcantes, assim como o do Stan Lee. E depois, John Barney tentou fazer uma nova origem, que é o Gênesis. E, porra, vou dizer, o que acontece? Ele reproduziu exatamente do Stan Lee, basicamente. Mas, com algumas diferenças. O que acontece? O Homem-Aranha, após a morte do Tio Ben, vira herói. No John Barney, vira herói, mas ele é meio arrogante, ainda não é o herói definitivo. Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte: a saga do clone, que foi um puteiro do caralho, não dá pra entender porra nenhuma. Foram várias histórias, né? Foi bem longevo. Foram 2 anos.
Foram 2 anos e saíram aqui no Brasil em 2 títulos do Homem-Aranha. Teia do Aranha Aranha e Homem-Aranha e o mensal. Homem-Aranha normal. Cara, foi muito tempo. E aí o Homem-Aranha virou um puta puteiro do caralho, e aí tentaram alguns reboots, esse Gênesis, como você falou, e surgiu o Homem-Aranha 2099, mas o Homem-Aranha 2099, ele surgiu graças a uma história que o Stan Lee estava fazendo um steampunk do, acho que era Savage, eu não lembro o nome, depois que o editor aqui corrige o nome se eu tiver errado, que na verdade é um futuro meio distópico, porque você paga pra polícia te proteger, é muito foda, né, boa? e a corporação é a seguinte, o Miguel O'Hara trabalha na Okematsu, que é porque no futuro as corporações é que mandam, não é presidente dos Estados Unidos, não é porra nenhuma. Eles tentam reproduzir o soro que criou, um soro pra criar o Homem-Aranha. Eles se inspiram no Homem-Aranha original, Peter Parker aqui, pra transformar o Miguel O'Hara no Homem-Aranha. E o Stone, que eu esqueci o nome inicial dele, é Tyler Stone, se não me engano, disse chegou pro Miguel O'Hara, se você não continuar o projeto, eu só te digo uma coisa, a gente te deu êxtase esses anos todos e você vai morrer, se eu não te der. Aí vai lá, faz o teste do projeto, injeta nele, ele vira uma aranha, só que ele é um pouco melhor que o Homem-Aranha, ele tem uma habilidade melhor. Bem diferente do Homem-Aranha. Ele tem garras, ele tem fotossensibilidade, né? A teia dele é orgânica, né? É orgânica. E assim, eu lembro de uma coisa também que é curiosa, que tipo, a roupa dele, que é muito foda, é de uma fantasia de Dia dos Mortos, né? É, Dia dos Mortos. E aí, tipo, eu li o inicinho dessa história, porque essa história foi uma série relativamente longa, teve mais de 30 edições. Aqui no Brasil saíram todas pela Abril. 37 edições. 37 edições. Teve um crossover com o Peter Parker, o Homem-Aranha original aqui. Sim, nesse crossover surgiu um novo Homem-Aranha, que é de um futuro mais ainda, que é o Homem-Aranha de 2200, não sei o que, deixa eu ver. Caralho, cara, que confusão. Anos 90, pô, tu quer o quê? Podem ver esse Homem-Aranha de 2000, onde as pessoas vivem subterrâneos. Bom, mas assim, de qualquer forma, o Homem-Aranha 2099, eu li um pouco e eu gostei bastante. Aqui no Brasil saiu, como a gente falou, pela Abril, e recentemente, em 2013, a Panini lançou um encadernado chamado Homem-Aranha 2099, o início, que tinha acho que as 9 primeiras edições, ou 8, uma coisa assim. Foi esse que eu li e gostei muito. Vai lembrar que o Homem-Aranha 2099 tá saindo nas mensais, não na mensal do Homem-Aranha, mas tá saindo no Aranha Verso, que é uma revista de R$17,90 que tem Homem-Aranha 2099, Spider, que é um retcon. Que a gente vai comentar mais no e segundo Aranha vídeo, Verso, né? Você pode acompanhar, mas ele só pra avisar que ele está no presente e não está no futuro, porque ele quer consertar o presente pra poder voltar ao futuro. E o que vai mais interessante, um detalhe, e a gente vai falar isso melhor nos outros vídeos, só pra acrescentar, nas histórias atuais, o Tyler Stone, que é o dono da Alchematsu 2099, tem um avô que tá nos dias atuais criando a Alchematsu, ou seja, a Marvel está alinhando os futuros. Ou seja, não é um futuro alternativo. Existem várias... A cronologia da Marvel tá muito bem... tá muito simétrica. E uma coisa que é interessante comentar é que o Homem-Aranha 2099, ele inspirou todo o universo 2099 com o Motoqueiro Fantasma, Hulk, Wolverine... Não tinha Wolverine. Wolverine morreu em 2060. Né? O Hulk do 2099 é bizarro, eu acho. Eu acho a ideia interessante. Tinha o Justiceiro. Pô, eu gostava desse... Cara, esse Justiceiro, cara, ele é muito melhor, cara. Ele é um carrasco, cara. Ele diferente do Justiceiro, ele faz prisioneiro, ele tortura, ele espanca. Ele é sinistro, é isso. Ele é muito mais foda, cara. Entendi. É bizarro. Então, mas é isso. Aí o Homem-Aranha 2099 foi uma ideia de reboot que deu muito certo, mas teve alguns altos e baixos. Porque a partir do momento ele assumiu a Alchematsu, se vocês quiserem ler, a partir do momento que ele assume a Alchematsu, fica meio ruim. Não é ruim, mas a Marvel não considera essa cronologia, entende? Ah, entendi. Eles ignoram Eles isso. ignoram. Teve o Venom 2099, que era o Venom antigo, que ficou nos esgotos, mas assumiu no corpo do filho do Tyler Stone, o Cron Stone. Teve o Duende 2099. Chegou os anos 2000, as histórias do Homem-Aranha estavam meio baixas, ninguém tava comprando, estavam fracas. Eu já li algumas, eram fraquinhas. A Marvel estava pensando em cancelar o Homem-Aranha, mas do nada a Marvel decidiu falar assim, vamos atualizar o personagem, o Gênesis não deu certo, vamos criar um universo, desde que não altere, porque a Marvel não gosta de reboots. Vamos criar um universo atualizado. Então surgiu o Ultimate Homem-Aranha em 2000. Que foi uma surpresa pros fãs, cara. A origem atualizada é boa. Antes que você fale, o Ultimate não é aquela merda que ficou depois, que era na fase do Miles. Quer dizer, o Miles Morales é bom, mas o universo dele ficou uma merda. Entendi. Mas nós vamos falar muito mais sobre o Ultimate Homem-Aranha no segundo vídeo. E aí, veja aí, a segunda parte, o Homem-Aranha nos anos 2000 e anos 2010, com quadrinhos que eu não li tanto. O Luiz é mais dessa parte de anos 2000 e 2010. E bom, pra completar, vale lembrar que o Homem-Aranha tem uma puta galeria de vilões. Tipo, animalescos. Todos eles são variações do Homem-Aranha. Tipo, o Dr. Octopus, que é uma lula, o povo. O Dr. Octopus, que é um polvo, Lagarto. o Rino, o Lagarto, o que mais? O Camaleão,
o Escorpião e, claro, no meio de todos esses animais Tem um nós caçador. temos um caçador que é o Craven. Vale lembrar, de todos esses vilões, nós também temos o Abutre, que é um vilão que eu acho bem merda, No mas... Ultimate já é mais desenvolvido. Na verdade, tudo que era escroto no universo normal era mais desenvolvido no Ultimate. E assim, a gente vai comentar bem brevemente quem é o Abutre, porque afinal de contas ele tá no novo filme, então bora comentar rapidinho. O Abutre é o Adrian Toomes, que ele era um velho que queria roubar bancos. Então, tinha dia da aposentadoria, eu vou roubar. Na história Caído Entre os Mortos, eles dão uma desenvolvida melhor no Abutre, mas mesmo assim é um vilão merda. Eu espero que o novo filme com Michael Keaton fazendo Abutre faça um trabalho um pouquinho mais interessante com o personagem. Terminou a primeira parte do especial do Homem-Aranha. Foi cansativo. Vai vir a segunda que vai ser desenvolvida mais, você vai ter mais coisas criadas do Homem-Aranha. Então é isso. Valeu. Ah, mano. Faltou luz, viado. Tá gravando? Tá. Graças a Deus. Sabe o que foi isso, Luiz? Ah. O poderoso Electro! Gente, faltou luz. Faltou luz, vamos continuar o vídeo. Vamos continuar o vídeo mesmo, pô. Sabe por quê? Porque isso daqui são as trevas. A gente tá falando de Saga do Clone, essa merda, são as trevas. Vamos lá. Você vai ficar iluminando aí? Vamos falar. Pode continuar mesmo o vídeo? Bora continuar. Aê! Aê!